Eu acho um absurdo, por exemplo, alguém falar: o Pelé tem mais gol que o Messi, mas era gol em estadual. Aí ia jogar o campeonato estadual dos anos 50 e 60 em São Paulo, no Rio. Puxa, rapaz, maiores times que eu já vi na vida. Eu acho que de longe é o Barcelona, né? Eu ia falar o Barcelona do Guardiola, mas como eu gosto de valorizar quem joga, eu vou falar o Barcelona do Xavi, do Iniesta, do Messi. Eu sou meio velhinho, mas não vi o Santos do Pelé. Então no Brasil vou ficar com o Flamengo do Zico. Também para ter visto precisa ser um pouco velhinho, né? Raul, Leandro, Moser, Marinho e Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes e Lico. Olha, um time superestimado nos últimos tempos no Brasil é o Palmeiras, que até foi campeão brasileiro, mas pelo que tem investido, eu imagino que a crítica e também o torcedor palmeirense esperava uma superioridade maior em relação aos rivais, em termos de títulos, principalmente. Então o Palmeiras ainda está precisando provar que é tudo aquilo que a gente, inclusive eu, acho que ele é. E por coincidência, o jogador superestimado eu também vejo no Palmeiras, que é o Lucas Lima. Torço muito para que a cada exibição ele confirme tudo aquilo que a gente pensava dele. Menção honrosa ao superestimado, a Paulo Henrique Ganso, que a gente está esperando jogar tudo aquilo que jogou em 2009 e até agora ele não entregou. Olha, um time subestimado que talvez as pessoas não deem o valor que aquele time alcançou, até porque conseguiu o que esse time conseguiu, não é fácil, né? A Itália de 82 contra o Brasil de 82. As pessoas chamam aquilo de acidente, de morte do futebol arte, mas dificilmente enxerga as qualidades que aquele time da Itália tinha, né? Principalmente em termos de organização. E um jogador subestimado, na verdade, no final da carreira ele até foi valorizado, mas eu acho uma pena que o Danilo, que foi ídolo no São Paulo e mais recentemente no Corinthians, seja um jogador que tenha encerrado a carreira sem passagem pela seleção brasileira, rapaz. Tanta gente pior teve uma chance na seleção, né? E o Danilo, que foi tão importante, pelo menos para 2 clubes importantes, ele encerrou a carreira sem ter essa chance. Então, nesse sentido, ele foi subestimado, sim. Um jogo que me irritou na vida de torcedor, até porque eu sou corintiano, Corinthians 4, Flamengo 2, Copa do Brasil de 89. Os mais jovens não vão saber por quê, mas eu contextualizo. Copa do Brasil, gol fora, valendo não o dobro, como falam, mas importante no desempate. O Corinthians tinha perdido de 2-0 no Rio. E em São Paulo, o primeiro tempo tinha acabado 1-1. Um gol olímpico do Neto e um do Zico, que estava em final de carreira no Flamengo. Era metade do segundo tempo e só um resultado classificava o Corinthians, 4-1. E o Corinthians conseguiu fazer os tais dos 4-1. Só que aí aos 42 do segundo tomou um gol do Júnior, rapaz, que estava no final de carreira. O Corinthians 4, Flamengo 2, Corinthians desclassificado. Dá para acreditar? Aquele dia me deu vontade de morder o cimento dos degraus do Pacaembu. Geralmente eu não acompanho tanto o jogo da seleção brasileira como acompanho do meu time. Mas um jogo que me fez chorar foi o fatídico Brasil 2, Itália 3 na Copa de 82. Eu tinha 14 anos, queria tanto ter sido tetracampeão do mundo ali. Todo mundo me falava que não tinha a mínima chance do Brasil perder aquele jogo. Era um clima de já ganhou. E de repente o Brasil encontrou uma partida muito difícil e acabou perdendo com aqueles 3 gols do Paulo Rossi. Eu nunca vou esquecer o dia 5 de julho de 82. Naquele dia eu chorei, sim. Chorei pela seleção brasileira. Chorei pelo bom futebol. Discussão mais tensa por causa de futebol eu tenho que buscar lá atrás. Porque como profissional e até como torcedor também, eu sou muito pacato, gosto de tirar sarro, ouço as gozações numa boa. Mas quando eu era garoto, o meu falecido avô, meu saudoso avô, seu Paulo, era um São Paulino doente. E ele morava na casa da frente e nós, eu, meu pai, meu irmão, todos corintianos, morávamos na casa dos fundos. E na final de 82 da democracia corintiana, Corinthians 3, São Paulo 1, nós quebramos o pau com meu avô. Ele vendo o jogo na casa da frente, nós vendo na casa do fundo, porque não podíamos ver juntos. E a certa altura do jogo, o São Paulo tinha empatado. E o juiz anulou aquele que seria o segundo gol do São Paulo.
E aí meu avô veio de lá da frente, invadiu nossa casa, gritando, é roubo, é roubo. E o meu pai, que já tinha a idade que eu tenho hoje, bateu o pé, os dois chegaram a discutir. Foi muito engraçado. No fim, Corinthians 3-1, campeão paulista com a democracia. Mas eu tenho muita saudade desses arranca-rabos com o meu avô, que era um São Paulino doente, desde o tempo do paulistano. Olha, o comentário do futebol que mais me irrita, eu não vou dizer irrita, mas que me cansa um pouco, é essa excessiva valorização da posse de bola. Os números da tal da posse de bola são mostrados como se fossem a única chave para a vitória. Eu reconheço a importância da posse de bola, mas costumo dizer que mais importante é o que você faz com ela. Seja lá o tempo que você tenha ela nos pés. Senão ninguém ganhava jogo no contra-ataque, não é verdade? Eu não bebo muito, mas uma cervejinha, socialmente, eu gostaria de tomar com o Klopp, o técnico do Liverpool. Eu acho que esse é um cara sensacional, porque com ele daria para falar de futebol, de rock, da vida. Com Guardiola, por exemplo, eu acho que o papo ia ficar muito boleiro. Amigos como Guardiola eu tenho muitos. Amigos como o Klopp eu gostaria de ter mais. Bom, a primeira pergunta que eu penso sempre em fazer para um jogador de futebol é: como é que você aguenta? Como é que você aguenta o assédio? Como é que você aguenta a cobrança? Como é que você aguenta esse peso todo, apesar da gente saber que tem lá as suas compensações? Mas realmente não é fácil. E uma outra pergunta também que eu gosto muito de fazer para jogadores, e já fiz muitas vezes, principalmente para jogadores que encerraram a carreira, é como é que eles se planejam para o futuro. Porque a carreira de um jogador de futebol, assim como a de modelo fotográfico, por exemplo, tem uma duração muito curta. A pessoa ainda tem muita vida útil profissional pela frente quando encerra a carreira de jogador de futebol. Então, acho que essa é uma pergunta, inclusive, fundamental para os próprios jogadores se fazerem, né? O que eu vou fazer amanhã? O momento do esporte que eu mais gostaria de ter visto em loco, como bom corintiano que sou, foi a invasão ao Maracanã em 76, com aquela torcida fantástica. Dizem que 70 mil pessoas foram ao Rio de Janeiro, que não sejam 70, sejam 60, 50, 40, 30. O que importa é que aquilo foi um evento. Eu já estava vivo com 8 anos, né? Mas obviamente com 8 anos meu pai não deixou que eu invadisse o Maracanã. Então acompanhei pela televisão, vi toda aquela festa, debaixo de uma chuva danada no Maracanã. Mas gostaria muito de ter estado presente ali como torcedor. E como jornalista, eu gostaria de ter coberto uma das Copas do Mundo históricas, assim, aquela de 50, que o Brasil perdeu em casa, ou mesmo a de 82, que deixou muitas marcas na minha vida de torcedor. Olha, o meu debate com as novas gerações que mais incomoda é tentar fazê-los ver o peso que tinham alguns títulos que hoje eles não dão a mínima bola. Estou falando, inclusive, dos estaduais. Né? Para você convencer um jovem de que um paulista, um campeonato paulista, de 30 anos atrás para trás, não era o que eles chamam hoje de paulistinha, é um páreo muito duro, né? As pessoas costumam medir as coisas pela régua que elas utilizam hoje. E em termos históricos, isso é um problema chamado anacronismo. Então, quando você começa a medir a história pela régua que você tem hoje, você está sujeito a enganos. Eu, como sou muito ligado à história do futebol, sempre estou reforçando essa importância de algumas coisas que passaram, como os campeonatos estaduais. Eu acho um absurdo, por exemplo, alguém falar: o Pelé tem mais gol que o Messi, mas era gol em estadual. Aí ia jogar o campeonato estadual dos anos 50 e 60 em São Paulo, no Rio. Só o Botafogo e o Santos tinham todos os jogadores praticamente que tinham sido campeões do mundo pela seleção brasileira em 62. Então, cada peso, cada medida, né? É isso que me irrita um pouco no papo com as gerações mais pra cá. Nossa, 5 maiores goleiros, fiquei com medo de cometer injustiça, até porque também sou goleiro, ou pelo menos fui, né? Mas acho que o melhor de todos, e eu vou ficar só nos mais contemporâneos, é o Buffon, o italiano Buffon. No Brasil, o que mais me impressionou jogando aqui não era brasileiro, era o Rodolfo Rodrigues, uruguaio, que fez história, só não fez chover pelo Santos, né? Ganhou 84 o campeonato do Santos. O paulista tem muito a ver com ele. Eu sempre gostei muito do colombiano Oscar Córdoba, da fase dourada do Boca Juniors entre o fim dos anos 90 e começo dos 2000. E eu vou citar 2 belgas, porque a Bélgica é uma bela escola de goleiros. E surpresa, não vou citar o Courtois. Eu vou citar Jean-Marie Pfaff e o Prud'homme,
que são dois goleiros icônicos das Copas do Mundo da minha infância e adolescência. Acho que o maior de todos é o italiano Franco Baresi. Jogando no Brasil, mas que também não era brasileiro, era paraguaio, marcou época o Gamarra, pela antecipação, e na própria Copa do Mundo o Gamarra se destacou por um recorde de tempo sem fazer falta. Então esses dois têm que ter um lugar. O Maldini, outro italiano, os italianos são especialistas em defesa. Vou me permitir escalar o Roberto Carlos como defensor, embora saiba que ele era lateral. E um quinto nome aí, eu vou apelar para minha memória, até de infância, fazer uma homenagem a Dom Elias Figueroa, o chileno que era o líder da defesa do Inter, campeão brasileiro em 75 e bi em 76. Ah, 5 maiores meias não tem como não fazer injustiça, né? Eu vou citar aquele que para mim era o maior de todos até o aparecimento do Messi, que é o argentino Maradona. E eu vi bem. O Zidane tem que estar, é um clássico. E o Zidane conseguiu desbancar no meu coração outro francês, que era o Platini. Mas o Zidane foi mais vencedor. Também vou deixar um lugarzinho para o Platini. Por que não? Platini é uma espécie de Zidane sem títulos tão importantes. Acho que o Ronaldinho Gaúcho tem que ter um lugar, forçosamente. E um homem que mudou a história do seu clube não pode ficar de fora, é o nosso Zico. Vamos facilitar, já dá uma vaga para o Messi e outra para o Cristiano Ronaldo. Então ficamos por 3. Lutei aqui para não cometer injustiças. Eu pensei em um estrangeiro que me chamou muita atenção e só não fez mais porque infelizmente se machucou, que é o holandês Marco van Basten. E as 2 outras camisas eu vou dar para o Ronaldo Fenômeno e para o Romário, o rei da área, seja a grande, a pequena, qualquer uma que você escolher. Qual